Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, Andréia Reis nos fala sobre o Outubro Rosa. Daniela Blaut nos explica um pouco sobre o Alzheimer. Eu vou falar com vocês sobre a diferença entre psicologia e coaching. Josiane Pires fala sobre desapego emocional e, é claro, o Minuto do Mentor de Negócios. Olá, eu sou Isadora Colnag e você está assistindo o NAP TV. Para abrir o programa de hoje, a psicóloga Daniela Blaut nos explicará um pouco sobre a doença de Alzheimer e quais os impactos que causa na vida e na família de uma pessoa. Dá uma olhadinha. Olá, hoje vamos falar sobre a doença de Alzheimer. O mês de setembro para outubro é o mês da conscientização da doença de Alzheimer. Dia 21 de setembro, mundialmente, falamos sobre esse tema para via de conscientizar as famílias, buscando entender e desmistificar a doença de Alzheimer. O que vem a ser, a doença de Alzheimer e a prevalência que nos dá hoje essa doença no mundo, o que impacta. Com o efeito da longevidade, cada vez mais vamos envelhecer, vamos ter idades mais longevas e dados de IBGE nos trazem que isso faz parte de um contexto social e que deve ser visto, deve ser repensado, tanto quanto a âmbito bem multidisciplinar, numa condição médica, multidisciplinar, por profissionais de várias áreas. Então, a doença de Alzheimer é uma das demências em si que mais prevalece. E temos outros tipos de demência, quanto a demência vascular, outras demências em si. Mas a doença de Alzheimer, ela acomete a pessoa a ter diversos sintomas, diversas questões referentes à sua vida, e impacta diretamente dentro de um contexto familiar, onde esses familiares de primeira instância acabam não entendendo muito o que vai ocorrendo com aquele paciente, as questões que vão acometendo aquela pessoa, ou seja, a memória recente, uma das questões mais que prevalece no início é a função cognitiva, que é a memória, aquela memória que o que eu acabei de comer, ou o que eu fiz durante o dia, situações de que recorre a esquecimentos muito corriqueiros. E neste é o momento que essa família precisa estar alerta, precisa estar participativa e muitas vezes há um momento onde não entende o que está acontecendo com aquele paciente. Muitas vezes essa família nega, negligencia, cobra situações e isso acaba acarretando todo um efeito social. E essa pessoa tem uma angústia muito forte, não consegue lidar com suas atividades do dia a dia. Então, o que é muito importante, como 21 de setembro é comemorado e conscientização da doença de Alzheimer, onde várias subregionais da ABRAS, que é um dos órgãos que mais rege essa condição de entendimento dessa doença, uma sociedade brasileira onde organiza e trabalha com o estresse do cuidador. Então, a importância de poder essas famílias entender sobre o que está ocorrendo, levar o seu paciente a um médico de sua confiança, tanto quanto um geriatra, neurologista, ou um médico da família que sempre acompanhou, e vendo que sinais, que sintomas, o que vão ocorrendo ao longo do tempo referente a essas questões, porque antes não era assim. E agora? Está ocorrendo determinados sintomas, esquecimentos corriqueiros, situações de perdas de objetos, se desorganizar, não conseguir mais lidar com o seu trabalho, quem está ainda trabalhando não é um aposentado, podendo entender como funcionam essas questões. E a parte também de organização e planejamento dentro da casa começa a ser um pouco mais acumulativo. E quando os traços mais do leve e moderado, já começa a ocorrer questões um pouco da paranoia, as pessoas começam a roubar, começam a esconder coisas porque estão querendo fazer mal. E aí então esse é um momento que é extremamente importante
uma consulta médica, podendo entender como este médico vai coordenar e organizar a busca desse diagnóstico. E muitas vezes, e que é o ideal, buscar um neuropsicólogo para poder entender das funções cognitivas que vão acontecendo, com uma avaliação neuropsicológica precisa para poder entender esta funcionalidade a condição bem funcional cognitivo. Ou seja, o que é esse cognitivo? Memória, linguagem, as funções executivas, que a parte da organização de planejamento, eu estar em algum lugar, poder otimizar a condição de horário. E uma das coisas que mais prevalece, onde se conversa com os familiares também, é as atividades de vidas diárias. Como é que aquela pessoa está correspondendo, podendo lidar com seu dinheiro, comprar coisas, fazer pequenos reparos, se isso está vendo uma mudança, e a gente chama como um declínio. E uma das coisas muito importantes que prevalece é a alteração do humor, e onde a gente também consegue entender se há uma questão de um transtorno mais depressivo, que isso acelera ou traz uma progressão da doença. Então, a importância de poder ver toda essa condição médica e multidisciplinar para fazer um bom diagnóstico, entendendo que essa pessoa precisa, a partir do momento, ser assistida, ser orientada, e como se esses familiares seriam uma memória auxiliar, podendo dar mais qualidade de vida, as famílias podendo se abastecer e podendo ir para grupos, num sentido de apoio, onde vamos ter outros pacientes com as mesmas questões que as famílias estão sofrendo. Então, o estresse do cuidador é muito grande, de poder lidar, não poder deixar mais seu familiar sozinho. Então, a importância disso é olhar com propriedade, porque a doença de Alzheimer é as que mais prevalecem nas próximas décadas, porque vamos ser mais longevos e tem algo que nós precisamos entender o antes. Então, a busca de prevenção, a orientação que as pessoas hoje que buscam seus exames clínicos bem aparados, atividade física, a condição de estar sempre ativo, ativando a sua mente de várias formas, isso nos dá, os estudos atuais, uma forma muito importante que nós conseguimos trabalhar e fazer esse cérebro ficar mais maleável, mais ativo, porque como nós vamos ter mais tempo de vida, nós temos que entender que nós temos que fazer essas atividades cerebrais serem fluídas ao longo da nossa vida. Uma nova língua, atividades diferentes que não se fazia, fazer um voluntariado, pintar, buscar, fazer treino de memória com atividades diversas, leitura, principal questão. Então, assim, uma das questões bem importantes, o que a gente entende atualmente, é a necessidade de olhar um diagnóstico preciso e, ao mesmo tempo, as gerações um pouco mais anterior à prevalência de uma possível doença é poder olhar o que você está fazendo na sua vida hoje, podendo entender o quão importante você é responsável, dentro disso, para poder lidar melhor com as suas características, com as coisas que você está fazendo, o estresse do trabalho, a qualidade de vida. E aí sim é uma forma onde a gente pode entender o quanto seria importante cuidar da sua vida. Estamos no Outubro Rosa e não poderíamos deixar de falar sobre este assunto tão importante. Por isso, Andréa Reis comentará sobre quais os cuidados que as mulheres devem ter consigo mesmas. Confira! Olá, eu estou aqui hoje para dar um recado bem importante para ti que é mulher, A gente aproveita o outubro, que é o Outubro Rosa, para falar dos cuidados com a mulher, principalmente envolvendo o câncer de mama. Mas eu queria dar um recado envolvendo também aquele cuidado que se deve ter com a gente mesmo como mulher. O que acontece? A mulher, mãe, profissional, a gente acaba se envolvendo com tanta coisa diariamente, com o nosso trabalho fora de casa, e depois chega em casa ligeiro, é filho, é casa, é várias coisas que tem que fazer. E em que momento que a gente se olha, sabe? E o se olhar não é só se olhar no espelho, é realmente olhar para o nosso corpo, É te dar o direito e o tempo de fazer um autoexame nas mamas, É olhar para o corpo e ver realmente como é que está o nosso corpo. Não olhar para o corpo de uma forma para criticar, que está gorda, que está magra, que está bonita, que está feia, que não é nesse sentido. É ver esse corpo que me ajuda a eu entrar nessa luta diária, que é a luta diária da mulher, de tantos afazeres que tem, esse corpo que ele tem que ser observado.
A gente não precisa esperar vir uma dor maior ou esperar uma mancha na pele ou qualquer coisa desse sentido para que eu cuide desse corpo. É respeitar esse cuidado, que além desse autoexame, que é o exame anual, ginecológico, pré-câncer, todo esse cuidado deste corpo que nos ajuda a fazer essa luta diária. Então, você mulher que está aí ouvindo, cuida de ti, né? O cuidado, ele é completo, né? Nós, mulheres, cuidamos de todo mundo. Cuidamos da casa, do nosso trabalho, do marido, dos filhos e ainda, quiçá, das amigas ou da qualquer pessoa que vem conversar com a gente, né? Da própria sogra, né? Da mãe, essas mulheres todas que estão em nossas voltas, as filhas, as tias, as mães, as sogras, todo mundo está perto de nós. A gente está cuidando de todo mundo, né? Vamos cuidar. Então, é realmente esse olhar para nós, aquele tempo que eu vou ter para me tocar e ver como é que eu estou. Porque muitas vezes não é só, a gente está hoje, nesse mês, a gente está falando do câncer de mama. Mas o toque pode ser, no momento de você passar um creme no corpo, tu não está só pensando na estética, tu está te tocando. E esse momento é um momento de carinho, é um momento de cuidado. Então vamos pensar nesse mês, não só na questão do câncer, mas também na questão do toque e do cuidado com o teu corpo. Cuida de ti. Antes de irmos para o nosso intervalo, confira agora uma psicodica sobre o Dia das Crianças, mas não saia daí, logo voltamos. Olá, meu nome é Letícia e eu venho trazer uma psicodica para o mês das crianças. A minha dica é o livro As Crônicas de Nárnia. Esse daqui é um livro considerado infantil, juvenil, adulto e a dica é: leia com as crianças, torne elas pequenos leitores, aproveite esses momentos com seus filhos. Várias lições trazem nesse livro, como amor, paz, amizade, lealdade, né? As adversidades também. Então, aproveite esse mês, leia junto com seus filhos e boa leitura! A Exatos começou de um sonho de poder ser um diferencial por onde eu passava. E foi assim que ela surgiu, trabalhando na Prefeitura de Estância Velha, onde o senhor Ivo Jacinto Baumgratz me convidou para fazer a contabilidade dele. E hoje, 30 anos depois, temos nossa nova sede em Estância Velha, com 1.800 metros quadrados, para atender nossos 600 clientes em toda a região. Convido você a conhecer a Exatos. 30 anos apoiando o empresário da região. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, é um serviço voltado para a psicologia e também para as áreas de quiropraxia, nutrição, terapia ocupacional, psiquiatria, psicopedagogia, palestras e cursos com profissionais capacitados e diferentes estilos de atendimento, pois cada um de nossos pacientes é único e merece ser tratado dessa forma. Aqui você encontra os mais modernos tratamentos que o mercado oferece, uma plataforma inovadora de realidade virtual para fobias, ansiedades e transtornos. O NAP oferece ainda convênio para empresas e o Clínica Escola. Agende uma visita, conheça os nossos serviços e encontre o apoio que você precisa. Olá, gostaria de fazer um convite muito especial
para o dia 12 de outubro, o sábado de manhã, no Teatro Fevale. O grupo ativamente, juntamente com a Abras, na subregional aqui de Novo Hamburgo, nós estamos trazendo o Dr. JJ Camargo, um grande médico, um grande ser humano além da condição médica, que ele vai nos falar naquele dia sobre a humanização, qualifica as relações humanas, onde entendemos que cada vez mais nós precisamos olhar para isso, onde é uma sociedade que tem muitos afazeres, uma condição muito contemporânea, que nós precisamos refletir sobre ações, relações humanas, empatia com o outro. Então, nós temos o prazer de convidar toda a comunidade, todas as pessoas relacionadas à área da saúde e também comunidade em geral. O grupo que participa com familiares da Abras serão todos muito bem-vindos. Os ingressos são gratuitos, temos a bilheteria lá no Teatro Fevale mesmo, e é um prazer receber todos para falar de um assunto muito contemporâneo, onde com o nome do Dr. Camargo sabemos a grandeza, tanto como médico, como um grande ser humano. Ele é um grande colunista da Zero Hora, onde ele traz assuntos pertinentes e escritor de vários livros. Então, todos bem-vindos e convidados para o dia 12 de outubro, às 9h30 da manhã, Teatro Fevale. Estamos de volta. Agora, Josiane Pires falará sobre desapego emocional e como se livrar daquilo do que te faz mal. Confira! Oi pessoal, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre desapego emocional. Vocês já ouviram falar nisso, não é mesmo? O desapego emocional é o que nos faz distanciar de algum outro, né, de um terceiro, seja ele uma pessoa ou até mesmo um objeto. Esse desapego ele tem os dois lados, né, que a gente pode chamar de prós e contras. Nos prós, bom, vai nos gerar um grande crescimento pessoal, né, no âmbito de desenvolvimento pessoal. Já nos contras, ele também vai nos gerar desconfortos, né, algumas preocupações e angústias também. Freud, em 1926, já nos dizia que a dinâmica mental, ela não suporta a exigência imposta pelo desconhecido, que quebra a rotina ao praticar o desapego de alguém. E essa ausência de um convívio do cotidiano com a pessoa querida, então, ou com o objeto querido, ela acaba desvelando, né, mostrando uma fragilidade do eu, né, do eu como pessoa. Portanto, desapegar-se de algo, de alguém, de uma forma muito brusca, eu tenho que desapegar disso logo, não é tão saudável, né? Pois, embora hajam muitos benefícios se desintoxicar no caso de alguma coisa, ela também nos faz olhar para um eu nosso que talvez a gente não queira olhar naquele momento, né? Então, o melhor que se tem a fazer é conhecer a si próprio, né? Fazer, como diz Freud, as pazes conosco no próprio espelho, né? Porque se pra gente desapegar, aliás, já que a gente estava apegada a algo, era algo que estava necessariamente nos faltando ou que a gente não estava conseguindo olhar em nós mesmos. Desapegar emocionalmente, então, de algo ou alguém nos faz olhar pra gente mesmo. Tá, mas tem, assim, alguma forma específica, né? Uma receitinha aí de bolo, né? Receitinha de bolo de como desapegar emocionalmente de algo ou alguém? Não, gente, não tem. Mas tem boas dicas, né? Primeira coisa, tomar consciência que você é totalmente responsável por si mesmo, né? Libertando uma outra pessoa de uma responsabilidade sua, né? Então, você tomando as rédeas da sua vida já é um bom começo para se desapegar emocionalmente. Viver o presente é extremamente fundamental também, né? Libertando-se de amarras passadas. Também aceitar que algumas perdas irão acontecer ao longo da vida, né? Às vezes a gente quer muito ficar apegado, né? Apegado emocionalmente a algumas coisas e a gente não aceita que a vida é feita por ciclos, a vida é feita por momentos. E chega em determinado momento que a gente precisa sim desapegar. Isso vai nos contribuir muito para um desenvolvimento pessoal. E lembrem-se, apenas quem se perde pode se encontrar. Então, não há problema em se desapegar de algo. Se você está realmente se sentindo desconfortável com aquilo, não precisa ser de forma brusca, né?
Pode ser devagarinho, pode ser com o tempo. Busque ajuda, busque uma psicoterapia que irá lhe ajudar a se fortalecer, a olhar para si mesmo, para você poder se desapegar emocionalmente de algo ou alguém que lhe faz mal. Chegou a hora do nosso Minuto Mentor de Negócios com César Silva. Qual será a dica que ele nos trará hoje? Olá, empresário! Olá, empreendedor! Você já ouviu falar dos talentos ágeis? Pois é. Muito se fala em empresas ágeis, metodologias ágeis. É lógico, no mundo de hoje, nós precisamos de velocidade, de rapidez e de efetividade na hora de resolver os problemas. Um cliente faz um pedido e já quer o resultado praticamente na hora. Mas será que você tem na sua empresa talentos ágeis? Pessoas que pensam rápido, equipes que se automonitoram, equipes que se autoapoiem para que possam tomar essa decisão. Mas sabe o que falta para que esses talentos ágeis apareçam e para que você se torne um talento ágil? Você dê autonomia para as pessoas. Essa autonomia vai fazer com que as pessoas tomem melhores decisões e você pode efetivamente dar suporte a elas. O grande problema hoje tem a ver muitas vezes com a centralização de decisões, com o poder em si. Ou seja, para que a sua empresa seja ágil, para que você tenha e seja um talento ágil, para que você tenha talentos ágeis na sua equipe, você, empresário, empreendedor, precisa ter um pensamento ágil, precisa dar autonomia para as pessoas tomarem as decisões. E eu vou dar um exemplo bem simples. Surge um projeto ou surge uma necessidade de uma empresa prestadora de serviço de marketing, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai juntar toda a equipe para decidir ou vai deixar alguém decidir e no final você é a favor ou é contra? Essa é uma prática completamente ultrapassada. Você tem que participar da autonomia e construir isso com a sua equipe e principalmente com o seu cliente. Em resumo, não queira que as pessoas sejam ágeis se você ainda não é. E aqui vai a pergunta do mentor de negócios. Será que você sabe dar autonomia para as pessoas? Será que você permite que as pessoas tenham autonomia no seu negócio? Porque sem autonomia não há agilidade. E aqui fica um grande abraço do César Silva, mentor de negócios aqui no NAP. Tchau! Você sabia que o estresse pode estar denunciando um excesso de trabalho e pode estar escondendo uma possível depressão ou sentimentos deprimidos? Esse pode ser um primeiro passo para um alerta em relação ao adoecimento mental, que pode, possivelmente, mais adiante, gerar pensamentos e ideação suicida. Tome cuidado, fique atento, cuide de você, cuide da sua saúde mental. Agora, para fechar o nosso programa, vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim e do meu trabalho. Eu falo um pouquinho sobre psicologia e coaching e como podemos alinhar essas duas áreas de conhecimento. Então, hoje vamos falar sobre o assunto psicologia e coaching, ou seja, coaching psicológico. Já que esse assunto coaching tem sido tão banalizado e tão falado ultimamente, que existem aí algumas controvérsias que eu vim aqui esclarecer. Bom, coaching é um processo de desenvolvimento humano que tem o desejo, de ajudar pessoas que desejam alcançar um objetivo específico na sua vida. A intenção do coaching, além de auxiliar você a atingir um objetivo específico, é também trazer para você mais autonomia, autoconhecimento, desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional e organização de um modo geral. Outro ponto interessante a ser destacado do coaching é que ele difere da psicoterapia. Por quê? Porque aqui no coaching nós trabalhamos com um dia para terminar. O que eu quero dizer com isso é que ele tem início, meio e fim, já que a intenção dele é promover a autonomia. Uma das principais diferenças entre o coaching e a psicoterapia é que existem algumas demandas que o coaching não dá conta. Claro, se você for trabalhar
procurar um profissional de coaching e ele for psicólogo, o que é o certo, ele vai ser sensível e conseguirá captar essas demandas e entender o que é demanda de coaching e o que é demanda de psicoterapia. É possível sim trabalhar paralelamente, tanto com um coach psicólogo quanto com um psicólogo numa terapia tradicional, mas também existem casos que é preciso que você passe por uma terapia primeiro para depois vir para o coaching. Bom, dito isso, o coaching psicológico que eu falo, que eu trabalho aqui no NAP, ele é feito por uma psicóloga que tem como formação de base a psicologia e posteriormente fez um curso de coaching especializado para psicólogos. Então, como eu falei anteriormente, esse profissional, no caso eu, conseguirá entender qual que é a sua demanda de fato, se é de coaching ou se é de psicoterapia. Bom, queria fazer um questionamento para vocês. Sabe aqueles momentos que você sente que a sua vida está sem rumo, que você deseja alcançar um objetivo, mas não sabe por onde começar? Tenho certeza que um psicólogo coaching conseguirá te ajudar. O programa de hoje termina por aqui, mas não se esqueça, siga nas nossas redes sociais, siga a nossa página no Facebook e também acompanhe todos os outros programas do canal Vale TV. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.